estudantes do terceiro ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para você assistir às aulas, fazer as atividades e aprender. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para fazer o registro da aula, mas também vamos precisar de folhas para a atividade final. Lápis, borracha, tinta, pincel ou uma tinta só. É claro que se você quiser usar mais, tudo bem. E também uma bandejinha de isopor, aquelas de queijo, presunto, carne. Eu até trouxe uma aqui, ó. Essa minha é bem lisinha dos dois lados. Quando a gente for fazer atividade, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se tiver algum lado que tem algum escrito, vamos fazer do outro, certo? E se tiver aquela bordinha, recorta para ela ficar lisinha que nem essa. Eu vou dar um tempo para vocês deixarem esse material bem pertinho de você. Vivi veio fazer uma revisão da aula passada, que teve como tema Manifestações Culturais Folclore. Vimos que o folclore tem origem no inglês, vem de duas palavras, folk, quer dizer povo, e lore, conhecimento, saber. Então, junto fica saber, conhecimento tradicional de um povo. Junto com a Vivi, recordamos. O folclore é considerado um conjunto de tradições e manifestações populares. Ele representa a identidade de um povo. Normalmente, ele é construído por lendas, mitos, provérbios, comidas, danças e costumes que são passados de geração em geração. E nós aprendemos também que no 22 de agosto é comemorado em todo o Brasil o Dia do Folclore, que foi instituído pelo decreto número 56.747 de 17 de agosto de 1965. O Dia do Folclore surgiu para valorizar as tradições e manifestações populares. E também recordamos sobre as lendas. Lendas são narrativas transmitidas oralmente com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. Então, lendas são histórias que são contadas de geração para geração, de pais para filhos. Então, são fontes históricas orais. E nós conhecemos as lendas curitibanas. A lenda da cobra gigante, dos túneis subterrâneos, do pirata Zulmiro, da vaca Xerri, do fantasma do Teatro Guaíra, da moça da camisola vermelha, do fantasma do rádio no Pilarzinho, Capa Preta, do lobisomem do Tarumã e da loira fantasma, certo? Tudo isso nós vimos na aula passada. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula número 23 e nós vamos continuar com esse tema, manifestações culturais
folclore. Mas hoje nós vamos falar dos mitos folclóricos, tanto brasileiro como os de outros países. Então pegue lá o seu caderno, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 23, História, Manifestações Culturais Folclore. Vou dar um tempo aí para você registrar a aula. E a Vivi veio recordar sobre os mitos do folclore. Mito é um relato fantástico de tradição oral, geralmente protagonizado por seres com aspectos humanos e que encantam as forças da natureza. Muitos desses famosos mitos nascem da imaginação das pessoas, principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil, e foram criados para passar uma mensagem importante ou apenas para assustar as pessoas. E olha a proposta da Vivi para uma atividade. Vamos brincar de jogo da memória para recordar os mitos do folclore brasileiro. Então, nós já falamos desses mitos no ano passado, mas agora nós vamos recordar e vamos fazer um jogo da memória. Lembra como joga o jogo da memória? Tem que achar os pares. Então, eu vou dar uma imagem e vocês vão ter que ver onde está a imagem, né, a figura e o nome do mito, certo? Vou dar um tempo daí para você memorizar. Então, aqui está o nosso jogo da memória. Procura lá onde está a imagem e o nome. Eu vou dar um tempo aí para você guardar os pares. Vamos para o nosso jogo? O primeiro que aparece, Boitatá. Onde está o nome dele escrito? Se você mostrou aí, acertou. Já fez um ponto.
E lembro do boitatá? Boitatá é um mito indígena. É uma cobra de fogo que rasteja sobre as matas, protegendo-as. Vamos para outro? E esse daqui? Lembra como que é o nome? Se você falou cuca e acertou os pares, mais um ponto. A cuca é uma bruxa em forma de jacaré. Muitos adultos falam dela, até para amedrontar as crianças. Aposto que você já escutou aquela música. Dorme, neném, que a cuca vem pegar? Essa é a cuca. E o outro? E esse daqui, você lembra qual é? Se você falou Curupira, acertou. Curupira é um menino de cabelo vermelho que tem os pés virados para trás, que assusta quem destrói a floresta. Também é um mito indígena. E outro? Lembram como que é o nome desse? É o bicho-papão. Estão contando aí quantos pontos vocês estão fazendo? O bicho-papão é uma figura fictícia, inventada, uma das maneiras mais tradicionais que os adultos têm para assustar as crianças desobedientes. E o legal é que ele não é só do Brasil, ele aparece em todo o mundo, a história do bicho-papão. E esse outro? Lembra como que é o nome? Se você falou da caipora, acertou. A caipora também é um mito indígena. Ela cuida das florestas, tem o poder de ressuscitar qualquer animal morto. E agora eu vou mostrar mais um. Lembram do nome desse? Aprendemos ano passado, até fizemos atividades sobre ele. O boi-bumbá. Boi-bumbá é um boi que ressuscitou e virou tema de várias festas por todo o Brasil. Outro. Lembro do nome? Metade do corpo é mulher, metade do corpo é peixe? Vocês vão dizer sereia. Aqui no Brasil, no folclore, tem o nome de Iara. E até contam que o seu canto atrai os homens malvados, levando para o fundo das águas. E o último, agora tá fácil, né? Mas você lembra o nome desse pássaro? O irapuru. Dizem que é um pássaro mágico. Quem encontra ou escuta seu canto tem um desejo especial realizado e fica muito feliz. E olhe lá o que a Vivi veio propor para nós. Vamos conhecer os mitos do folclore dos outros países? Então, os mitos, eles não existem só no folclore brasileiro. Eles existem também em outras culturas, em outros países. E também serve como uma forma de passar conhecimento e alertar as pessoas sobre perigos, defeitos e qualidades do ser humano. E a Vivi vem falar que tem uma ideia de novo. Será que você consegue adivinhar o nome desses mitos folclóricos, mesmo sendo de outros países? Tem alguns que até a gente já viu em filmes ou histórias. Vamos lá? E você sabe, imagina ou adivinha que mito é esse? Se você falou pé grande, acertou. É uma lenda mundialmente conhecida. Já apareceu no cinema, em jogos, séries, livros. É uma criatura muito alta, com a aparência de um macaco e que caminha como uma pessoa. E ele é um mito dos Estados Unidos e também aparece no folclore do Canadá. E esse outro? Ah, esse tá fácil, né? Conseguiu adivinhar?
lobisomem. E você sabia que o mito do lobisomem é de origem europeia? Tem várias versões. Uma delas conta a história de um homem que, por castigo, foi condenado a se transformar em lobo nas noites de lua cheia. E esse outro? Esse daqui tá mais fácil ainda. Mas você vai dizer, professora, esse daí tem no Natal, mas também faz parte do folclore. E não é só do folclore do Brasil. Vamos conhecer de onde veio a figura do Papai Noel. É uma figura lendária que alegra as crianças no Natal, trazendo presentes. A sua história está relacionada com São Nicolau de Mira, um bispo turco, ou seja, morava na Turquia e deixava moedas junto das chaminés das casas das pessoas pobres durante a noite. Aposto que isso você não sabia. Agora vamos ver de outra história esse daqui. Você conhece? Também já apareceu em alguns filmes. É o mito da Fênix. De origem egípcia, representa o recomeço e a esperança. A história conta que a fênix é uma ave muito bonita, que quando acontece algumas coisas com ela, ela pega fogo. Só que ela volta a ressurgir das cinzas igualmente bela. E esse outro? Esse agora está bastante na moda, né? Muita gente fala dele, mas vocês sabem o porquê? Qual é a história do mito? Então, esse daqui, o unicórnio, que é um mito de origem oriental. Ele era um animal bastante cobiçado. Todo mundo fala que era por causa do seu chifre, seu sangue e também pelo seu pelo. Por quê? Porque ele tem poder mágico. Qualquer um dessas partes do unicórnio tem poderes mágicos, fazendo com que as pessoas doentes se curem ou fiquem muito mais saudáveis. Mais um. Você sabe, ou imagina, ou adivinha que mito é esse? Esse tá fácil também. Dragão. Essa palavra vem de uma palavra grega, drakon. Esse mito está presente em muitas civilizações, especialmente no folclore europeu e no chinês. São normalmente representados como grandes serpentes ou lagartos com asas e muitos até cospem fogo. E esse daqui? Esse é mais difícil, mas que tem uma história muito bonita, que é o menino dourado, também chamado de Quintaro. Pelo nome já dá para imaginar, né? É um mito do folclore japonês. Menino muito forte e amigo dos animais da montanha. E é um costume as crianças, no Dia das Crianças, ganharem um boneco do Quintaro, do menino dourado. Por quê? Quando ganham, os pais querem que essa criança seja forte e corajosa como ele, certo? Conhecemos alguns mitos de outros países e existem muitos outros. Se pesquisar, tem uma variedade. E a Vivi tem uma proposta de atividade. Agora que recordamos os mitos do folclore brasileiro e conhecemos os de outros países, vamos observar e analisar uma fonte com esse tema? Então, nós vamos analisar uma fonte visual com esse tema. Observe essa fonte histórica visual. E aqui tem o nome do artista, o nome da obra e a técnica que ela foi feita. Lembro que algumas aulas passadas nós já falamos sobre isso.
Quando tem o nome do artista, primeiro vai vir o último sobrenome dele, com letra maiúscula, caixa alta. Depois vai vir o nome e os demais sobrenomes, se ele tiver, certo? Então, essa obra é de José Francisco Borges. O nome da obra, conseguiu identificar que mito folclórico é esse? Fácil, né? Bumba Meu Boi. E foi feito com xilografura, certo? Eu vou dar um tempo aí para você observar bem essa obra, certo? E agora você vai pegar o seu caderno ou a folha e vai colocar esses 3 itens: autor, título e técnica, certo? Você só vai escrever. Se você lembra o que eu falei, você até pode completar. Mas se você não lembra, pode ficar tranquilo. Depois eu vou colocar a obra de novo e você vai escrever, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Então já escreveu? E como eu falei para vocês, eu vou colocar de novo aquela tela que tem o nome do artista, o nome da obra e a técnica, e você vai completar, certo? Então, vou dar um tempo aí para você completar, depois a gente vê se você fez corretamente.
E daí, conseguiu completar no seu caderno? Vamos lá? Como que é o nome do autor dessa obra? José Francisco Borges. E você percebeu que na obra aqui aparece J. Borges. É um costume dos artistas. Quando eles fazem uma obra, eles têm costume de assinar essa obra. Na maioria das vezes, é no cantinho assim, certo? E qual é o título da obra? Bumba Meu Boi. E aqui também aparece o nome da obra. Só que tem uma coisa. Não é sempre que eles colocam o nome da obra. Nessa daqui aparece. Em outras você não vai encontrar, certo? Mas eles têm o costume de dar nome. E tem alguns artistas que não colocam. Você pode encontrar uma obra que não vai ter um nome registrado também, certo? E qual foi a técnica utilizada? Se você colocou xilogravura, acertou. E você já ouviu falar de xilogravura? O que é? Xilogravura é uma arte, uma técnica de fazer gravuras de papel através de um entalhe de madeira, que a gente chama de matriz. Ou seja, ele pega a matriz de madeira com ferramentas próprias. Ele faz o desenho dessa madeira e isso permite reproduzir as obras várias vezes. Mas como, professora? Ele pega essa matriz, passa a tinta e depois ele pressiona o papel em cima. Ao tirar, vai aparecer então o desenho no papel. E como eu falei, dá para reproduzir várias vezes. É como se fosse um carimbo grande, certo? O que pode acontecer nessa reprodução de várias obras e todas elas não vão ficar iguais. Depende muito da impressão, da tinta, certo? E olha a ideia da Vivi. Agora, vamos fazer uma atividade de xilogravura sobre o que aprendemos na aula de hoje? Que ideia interessante! Vamos criar uma xilogravura, mas a nossa não vai ser na madeira, vai ser na bandejinha de isopor. Vamos ver quais materiais que a gente vai utilizar. Papel sulfite branco, lápis de escrever ou caneta, tinta guache e pincel e a bandeja de isopor. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você.
fazer nossa xilogravura, nós vamos usar então a bandeja de isopor para fazer a parte como se fosse a matriz, mas não a matriz de madeira, de isopor. E lembra que eu falei, se tiver algum escrito na bandeja, usa do outro lado. Então esse lado mais liso, que é o lado que você vai desenhar. A ideia é você fazer um desenho sobre os mitos do folclore. Escolhe um. Você vai desenhar normalmente. Vou fazer aqui, ó, umas linhas até para você ver, ó. Vai ficar marcadinho. Tenho que tomar um cuidado para não rasgar e quebrar a bandejinha, certo? Depois que você fizer o desenho, você vai passar tinta. Eu já fiz 2 aqui, ó. E até testei, ficou bem bonito, como você pode ver ali na tela, certo? Fiz um do Curupira, que eu vou dizer que é um dos personagens que eu mais gosto. E fiz também do Boitatá. E como eu falei, a gravura você pode fazer várias gravuras. Aqui também dá certo. Vou pegar aqui, ó, do Curupira. Vou colocar então um pouco de tinta. Vou espalhar em toda a bandejinha. Coloca uma folhinha embaixo, como eu fiz aqui, para não sujar a mesa ou a toalha e a mãe não ficar braba, né? Espalha bem. Não precisa ser grosso de tinta, certo? Aqui já vai dar certo. Daí, vou pegar uma folha e vou pressionar em cima. Coloquei. Pressiono e quando eu tiro, ó, já dá a imagem. Fiz até de outras cores aqui. Esse eu recortei. Fiz de azul escuro, verde escuro, verde claro e azul claro. Vamos tentar com outra cor? Não fiz de preto, vou fazer de preto. Pouco de tinta na bandejinha. Espalha. Uma folha, pressiona e tira aí com cuidado. Agora eu vou dar um tempo para você fazer o desenho na sua bandejinha, colocar a tinta e fazer as suas gravuras, certo?
daí, gostou de fazer estilogravura? Dá para fazer várias vezes. Dá até para fazer uns quadrinhos aí, presentear os familiares, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na semana que vem. Se cuidem!